Estimados irmãos, caríssimas irmãs, companheiros de doutrina espalhados por todo o mundo, que Deus nos abençoe e que o Senhor possa nos conceder a sua paz. Evocamos a presença do Consolador nesta casa de oração, que se traduz em hospital de almas, em escola espiritual e que também atende aos aflitos dos dois lados da vida. Registramos a presença de espíritos que recebem os seus devidos acompanhamentos nas casas espíritas da região, assim como a equipe espiritual da qual o nosso irmão Francisco faz parte e colabora diretamente com o equilíbrio nas nossas decisões, e que tem feito todo o esforço possível dentro da sua realidade espiritual para que as atividades voltadas ao socorro dos que mais sofrem, dos mais necessitados, não sejam interrompidas. Registramos também, pela onda da nossa imaginação, a presença dos irmãos encarnados que se encontram em seus lares, como a recomendação das autoridades da saúde tem feito, mas que nós percebemos que estamos todos ligados pelas vias do pensamento. Rogamos a todos que as suas preces sejam direcionadas a esta casa, ao núcleo, ao Centro Espírita Companheiros de Emmanuel, para que as nossas preces alcancem os nossos irmãos desencarnados que estão aqui sendo tratados na noite de hoje. Há alguns anos, nós tivemos o privilégio de ouvir, pela interpretação espírita, um trecho da vida de Francisco de Assis. Aliás, o Francisco a quem eu me referi ainda há pouco é o nosso amigo Francisco Fialho, que, por sinal, teve a honra de receber o nome de Francisco também. Mas, como dizíamos, há alguns anos, nós que conhecíamos mais ou menos a história de Francisco de Assis, ouvimos uma palestra do nosso irmão Divaldo, fazendo uma narrativa acerca de alguns trechos da vida de Francisco, sob a ótica do Espiritismo. Mais tarde, nós tivemos o direito de ler o livro Francisco de Assis, pela mediunidade de João Nunes Maia, o livro escrito por Miramês, onde ele narra a história de Francisco, e que particularmente nos traz muitas reflexões acerca da nossa fé. Nós nos referimos à fé porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo coloca que a fé é mãe da esperança e da caridade. Francisco de Assis ficou registrado como um emblema da caridade no mundo,
ele que inclusive casou-se com a dama pobreza, ele que a elegeu como sua esposa, e dentre a sua vida de pobre, materialmente falando, ele tratou de estar com a sua fé sempre renovada. Mas a nós outros nos parece que a nossa fé ainda está no âmbito apenas da crença, porque a fé, ela tem vários estágios. O primeiro estágio é a crença, é começar a acreditar. Num estágio mais aprofundado ou mais evoluído, por assim dizer, a fé é a certeza de que não estamos sozinhos, de que a nossa crença, ela é real. E no estágio de mais purificação ainda, a nossa fé se traduz através das nossas atitudes. A gente não só acredita, a gente não só tem certeza, mas a gente sabe que ela existe através das nossas atitudes. Abrindo um parêntese, quando Barnabé perguntava a Paulo: mas como será a nossa jornada? E ele respondia dizendo: Deus proverá. Não era simplesmente uma frase de efeito, não era simplesmente uma palavra de conforto, era a pureza da fé que estava sendo vivida. Mas voltando a Francisco de Assis, nós tivemos o direito de ouvir o trecho que particularmente nos chama muita atenção, quando ele já havia recebido do próprio Cristo a mensagem de que ele deveria reerguer a igreja. Enquanto ele meditava às margens do lago em Spoleto, na Itália, ele ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: Francisco, é necessário reerguer a minha igreja, que está decadente. E ele, na sua jovialidade, no seu imediatismo, tratou de responder ao Senhor, acreditando que a proposta era consertar uma igreja que estava caindo aos pedaços lá em São Damiano. E então ele saiu pedindo esmolas, juntando os recursos, e os cristãos da época mais sensibilizados o ajudaram a reerguer a igreja, consertar o telhado, os bancos. Quando a igreja estava pronta, linda, ele então pediu ao sacerdote para rezar a primeira missa depois da igreja reconstruída. E ele acreditava firmemente que a sua missão tinha sido cumprida. Afinal de contas, era reerguer a igreja que estava caindo aos pedaços. E então, enquanto o sacerdote pregava a homilia, enquanto o sacerdote seguia as tradições católicas, ecumênicas, e fazia a sequência da sua missa, Francisco, profundamente emocionado, ouvindo as palavras do sacerdote, subitamente ouviu aquela mesma voz que o havia convocado às margens do lago e lhe disse assim: mas Francisco, não se trata da igreja de pedra, porque a igreja de pedra qualquer um pode refazê-la. Eu me referi à igreja moral que está decadente. É necessário dizer ao povo que o evangelho não é vivido dentro das quatro paredes. O evangelho é vivido no coração, e desse coração nós multiplicamos a nossa fé
para que a esperança jamais se perca de nós, para que a esperança possa nos impulsionar a socorrer os caídos no caminho. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, mais tarde com Kardec, a fé é colocada como sendo mãe da esperança e da caridade. Porque se a fé não for vivida em sua plenitude, jamais teremos esperança em dias melhores, e a caridade passa a ser algo tão mecânico, que o efeito é tão imediato, que mal surte efeito. Porém, a fé na sua plenitude faz com que a esperança a cada dia se renove. A cada dia nós nos acordemos e digamos: obrigado, Senhor, pela vida que nos deste e por tudo que temos de enfrentar hoje. Ensina-me a ser dócil com os nossos irmãos. Assim como Jesus lhe disse: mas antes de tudo, sê dócil, meu filho, para com seus irmãos. Ajuda-os sem os violentar. E compreende, sem exagero, que o trabalho é demorado, porém deve ser continuado. Ajuda os caídos, procura aqueles que a humanidade se esqueceu, e lá nós haveremos de reerguer a nossa igreja. Então Francisco tomou a decisão de sair pregando o Evangelho mais por atos do que por palavras. E num dia quando ele transitava entre Assis e Santa Maria dos Anjos, aquela rota que abre a Úmbria de um para o outro lado, ele ouviu o som de uma matraca, o matraquear de um instrumento que anunciava algum morfético que se aproximava. As leis da Idade Média eram terríveis. Elas mandavam matar a todos os leprosos. Alguém que fosse portador do mal de Hansen deveria se fazer anunciar, agitando uma matraca metálica ou de madeira, para que as pessoas, sabendo que o morfético se aproximava, afastassem-se delas para não serem contaminadas. E Francisco ouve em pleno sol ardente o som plangente e amargurado. E ele então detém o passo. Afinal de contas, a lepra dizimava vidas. A lepra acabava com famílias inteiras, cidades. E ele ouve um matraquear plangente e amargurado. A pequena distância ele vê um homem que se aproxima, coberto com um pano negro. Ele mesmo era a própria sua negritude espiritual, a sua própria debilidade física, o corpo todo coberto em chaga viva. Francisco teme o contato com aquele homem. Ele então aproxima-se dele e a curta distância lhe estende uma mão aberta em chaga viva e diz assim, quase sem conseguir falar, a garganta marcada por feridas abertas, ele lhe diz com a voz dura e difícil: irmão Francisco, dá-me uma esmola. Francisco não tinha nada o que dar, porque nessa época ele já havia saído da casa de seu pai. Mentalmente ele tenta lembrar-se de alguma coisa, mas não se recordava absolutamente de nada. Um pedaço de pão, uma fruta. Porém, examinando as vestes em frangalhos, encontrou uma única e pequenina moeda. Uma moeda tão pequena, talvez menor do que aquela moeda da dracma narrada por Jesus. Ele então deposita a moeda na mão do mendigo. E aí então ele sente uma felicidade profunda
porque ele havia dado até a última coisa que possuía. Então ele saiu a correr, saiu a cantar, ele estava com a alma em festa, mas algo fez que ele se detivesse, ele detivesse o passo, e quando olhou para trás, lá estava o mendigo, mãos estendidas, esperando algo mais. Mas que tenho eu a dar? Se eu não tenho mais nada, a última coisa que eu tinha eu dei. Foi aí então que ele se fez a pergunta que o regularia pelo resto da sua vida. Nos momentos mais difíceis, ele sempre fez essa mesma pergunta: que faria Jesus no meu lugar se aqui estivesse nessa circunstância? E aí então, não tendo mais nada o que dar, Francisco correu, abraçou o mendigo, levantou o pano negro que cobria as exulcerações da face e deu-lhe um beijo na boca. Com imensa ternura, desejou transmitir-lhe o hálito de vida, dar-lhe a saúde, dar-lhe a sua própria energia. E enquanto dava-lhe o beijo demorado, numa prece sentida, pedia a Deus: Senhor, dá saúde a esta criatura que não tem ninguém por ela. E naquele ósculo demorado, ele se sentiu pleno na sua fé, pleno na esperança de que sua prece seria ouvida, pleno na materialização daquilo que Jesus havia ensinado. E ao abraçar aquele corpo que tinha odor de cadáver, ele então olhou nos olhos do mendigo e disse: muito obrigado. Porém o mendigo olhou para ele e disse: eu é que agradeço, Francisco, sou eu, era Jesus. Aquele teste feito pelo Mestre Jesus faria com que Francisco jamais tivesse medo de absolutamente nada. É tanto que mais tarde ele iria conviver com os próprios leprosos, se tornaria leproso também, mas nunca perdeu a sua fé. E a sua fé, que se encontra acima da nossa compreensão ainda muito animalizada. Às vezes nós vemos alguém falando, pregando, e o criticamos, e nós ficamos a nos perguntar o que diziam de Francisco à época, quando ele ficava embaixo de uma árvore povoada de pássaros, e ele se dirigia a eles fazendo a pregação do Evangelho. Eu acredito que no mínimo, a palavra mínima que se utilizaram dele era que ele era louco. Porém ele falava numa linguagem que até hoje nós ainda não conseguimos entender. Ele conseguia aproximar-se do lago, e os peixes se aproximavam atraídos pelo seu magnetismo. E ele pregava aos peixes, aos pássaros, às plantas. Francisco era tão grato que no dia que ele deixou a casa do seu pai, despido, ao sair, ele olhou para a residência do seu pai, para a casa física, e disse: obrigado, minha irmã, por ter me abrigado por esses anos todos. Ele agradeceu à casa, ao solo. Este é o Francisco de Assis que nós evocamos na noite de hoje, de forma emocionada, até porque nós somos gente também. Trouxemos esse preâmbulo para fazermos uma reflexão acerca da nossa própria fé, da nossa esperança e do que estamos fazendo com a nossa caridade.
há alguns anos. Essa pregação, mais ou menos assim, eu assisti lá pelos anos 80, início dos anos 80. Mas há alguns poucos anos, eu estive na cidade de Curitiba, fazendo um trabalho pela empresa que eu era vinculado, e na oportunidade nós fizemos um levantamento do mercado, porque essa era a minha função, e eu tive uma experiência inusitada. Nós passamos a semana trabalhando, e então contratamos um taxista. Naquela época não tinha Uber ainda, e nós contratamos um taxista que ficasse conosco a semana toda. Então, um daqueles dias lá no cruzamento, quando nós estávamos esperando o sinal abrir, o taxista me deu um susto que eu quase que desencarno. Ele deu um grito. Ele disse assim: meu Deus, o que é isso? Quando eu me virei para ver o que era um homem, porque era bípede. Dava para interpretar que ainda era um ser humano. Vinha na direção dos carros e naturalmente na nossa direção. O rosto totalmente desfigurado, coberto de chaga viva. As mãos com feridas, umas sangrando, o corpo fedendo. E qual não foi a minha reação? Porque as pessoas normalmente que estão em dificuldade nos sinais, os velhos padrões que nós construímos, normalmente as pessoas que estão nos sinais e se aproximam dos carros é para pedir alguma coisa, e pelo aspecto daquela criatura, eu temi me contagiar com ele, e então já procurei logo a carteira para tentar arrumar algum dinheiro, alguma coisa, e rapidamente, quando ele chegou próximo de nós do carro, eu coloquei um dinheiro na mão dele e sequer olhei nos seus olhos, porque eu queria me livrar do contágio. Mas muitas dermatoses, muitas doenças de pele, elas são feias, elas até parecem lepra, mas não são contagiosas. Porém, a nossa pequenez da nossa própria fé nos faz entender que ainda estamos distantes, mas distante de entender que a nossa fé verdadeira vai passar por sobre essas coisas todas. Eu sequer lhe desejei um bom dia, eu sequer lhe desejei que Deus o abençoasse. Eu só queria sair de perto daquela criatura em função do seu aspecto físico e em função do meu aspecto moral, cuja fé ainda está vacilante. E aí então, passado o susto, passada a experiência, passado o momento ruim, nós fizemos um comparativo com a história de Francisco, claro que guardadas as proporções, longe daquela criatura talvez ser o próprio Cristo em si, e longe desse que vos fala ser o próprio Francisco de Assis, absolutamente. Mas guardando as proporções, o verdadeiro cristão teria pelo menos dito assim: você já comeu hoje, meu irmão? Você está com sede? Você está precisando de uma roupa, de um calçado? Até hoje eu não sei se ele estava descalço ou calçado. O susto foi tão grande, o medo, o pavor foi tão grande, que eu só sei que eu coloquei algum dinheiro em sua mão, já nem me recordo quanto também, mas com sinceridade foi muito mais para me livrar da sua presença
do que para fazer a caridade de que ele necessitava. Então, largos anos de espiritismo, de ouvir as palestras de nobres companheiros, dos melhores oradores, assim como dos menos instruídos, porque não existem os mais ruins, existem os mais instruídos, os mais experientes, mas todos eles nos trazem sempre uma mensagem. Mas largos anos de espiritismo não foram suficientes para eu acreditar que, se eu não merecesse o contágio, eu teria tido um momento muito mais próximo daquela criatura que não tem ninguém por ela. Sabe-se lá se ainda está encarnado. Por isso que na noite de hoje nós evocamos todos aqueles espíritos que estão necessitados de ajuda para esta reunião, praticamente a sós fisicamente, para não deixarmos de cumprir a recomendação da vigilância sanitária do governo, mas dentro das nossas limitações e possibilidades, estarmos juntos para refletirmos sobre o que estamos fazendo com a nossa fé, sobre o que estamos fazendo com a nossa própria crença, sobre o que estamos fazendo com a nossa caridade. A verdade haverá de ser traduzida pela descoberta de si mesmo. Não diria aos senhores que, se me reencontrasse com aquele homem, eu já teria condições de abraçá-lo, de beijá-lo, de fazer o que fazia Francisco. Mas talvez eu aproveitasse pelo menos um pouco mais a experiência de saber que só sabe a ajuda, o valor da ajuda, quando nós estamos necessitando dela. Aqueles médiuns que trabalham nas casas mediúnicas, nas religiões todas, no seu anonimato, fazendo a sua parte, socorrendo os que sofrem no plano espiritual, que não têm parentes, que não sabemos quais são as suas condições. Esses estão trabalhando a sua fé, para que a esperança, alimentando a sua fé, possa fazer com que a caridade seja coagulada através das nossas atitudes de socorrer, seja ele quem for, encarnado ou não, inimigo ou amigo, não importa. O que importa é que não deixemos de agir, não deixemos de aproveitar as oportunidades. Aqueles que nos estendem a mão, que nos solicitam, e que nós possamos dizer: você nunca vai estar sozinho, porque eu nunca estive. Ainda quando estive lá nas furnas umbralinas, jogado por lá, pelas minhas próprias más escolhas, pelas minhas próprias más iniciativas, nunca faltou quem viesse me estender a mão, para que eu pudesse ser hoje um pouco melhor do que ontem, me esforçando por ser amanhã melhor do que hoje. A luta do verdadeiro cristão não é nunca com o outro, como diz Joana de Ângeles, a luta é sempre conosco mesmo. E nos recordamos da parábola do semeador. Eis então que Jesus estava pregando, e um doutor da lei, para o tentar, fez a seguinte pergunta: Senhor, que faço eu para obter a vida eterna?
Essa expressão, naturalmente, nos dias de hoje, é traduzida como alcançar a salvação, porque eternos somos todos nós, em espírito. Que faço eu para alcançar a vida eterna? Jesus, sabendo que ele era um doutor da lei, lhe responde com uma contrapergunta: o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei lhe disse, até porque ele conhecia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então deu de ombros e disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, que também era astuto, para justificar a sua pergunta, uma vez que ele sabia a resposta, o doutor da lei lhe diz: mas quem é o meu próximo? E aí então Jesus diz: eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, que o cobriram de feridas, levaram os seus pertences e o deixaram semi-morto. Na mesma curva do caminho, na mesma curva do caminho, passava um sacerdote que viu o homem agonizando, mas ele tinha muitos afazeres espirituais e não podia perder tempo com um só. Seguiu adiante. Logo após o sacerdote, veio um levita, que também era um chefe religioso. Viu o homem nas mesmas circunstâncias, mas não se compadeceu o suficiente para lhe dar ajuda. Porém, após o levita, veio um samaritano. Desceu do seu cavalo, socorreu o homem, deitou nas suas feridas azeite e vinho, atou-as, o colocou na sua montaria e o levou para a hospedaria mais próxima. Chegando lá, olhou para o hospedeiro e disse: cuida muito bem deste homem, e aqui eu vou te deixar adiantado 2 denários, e quando eu retornar, eu te restituirei tudo quanto você tiver gasto com ele. E aí então Jesus faz a pergunta imortal e morredora: para ti, que és um doutor da lei, a quem te parece ter sido próximo daquele homem? Ora, os judeus eram inimigos dos samaritanos, e Jesus pôs a figura do samaritano de maneira proposital, porque os samaritanos eram chamados de heréticos, eram pessoas que não ligavam para a espiritualidade, eram pessoas que só pensavam nas coisas materiais, que viviam do comércio, que tudo era matéria. O doutor da lei não teve como não responder. O samaritano foi o próximo daquele homem. Jesus então disse: vai então e faze tu o mesmo. Mas notem, meus amigos, que na interpretação fabulosa de Carbaixu desta parábola, alguns elementos são primordiais para que a gente possa entender. Quando ele se refere que um homem descia de Jerusalém para Jericó, é que Jerusalém era uma cidade templária por excelência, era uma cidade religiosa que representava os bens espirituais da época, e Jericó era uma cidade financeira, com grandes mercados, com grandes feiras, o dinheiro circulava com muita facilidade, era mais ou menos como Caruaru nos dias de hoje, uma cidade que o comércio era muito forte, que representava o poder material do dinheiro. E aí então, ou como Nova York, e aí então quando o homem, que no caso Jesus se refere ser a humanidade, quando o homem desce de Jerusalém para Jericó,
E não era só porque Jerusalém estava no alto e Jericó na baixada, era exatamente para localizar os bens materiais e os bens espirituais. Então, quando o homem deixa de lado todas as questões espirituais e busca só as questões materiais, normalmente ele tropeça, ele cai nas mãos de salteadores. O sacerdote e o levita são os religiosos que passam a vida dando mais importância à religião do que aos próprios fiéis, às próprias criaturas. O samaritano é o próprio Cristo, que não tinha religião nenhuma na época, que era considerado um arruaceiro, que era considerado um agitador de massas. O azeite e o vinho é o suco, o vinho é o suco da sua palavra, e o azeite é o lume da sua fé. E quem seria o hospedeiro? O hospedeiro é todo aquele que escuta a palavra do Senhor, que tem a obrigação agora de cuidar da humanidade caída. Então, todo religioso, toda criatura que escuta a palavra do Senhor é o hospedeiro que está em condições de socorrer a humanidade caída. E aí então, nos recordamos também de uma passagem da vida de Eurípides Barçanufo, que ele é levado à presença de Jesus por um desdobramento, e Eurípides conta, na verdade ele contou só a sua irmã, e pediu que não contasse a ninguém mais. Mas depois a sua irmã tinha alguma pessoa em quem ela confiava, e essa pessoa em outra, e a história, graças a Deus, acabou, não como uma fofoca, mas acabou se espalhando, e nós sabemos no dia de hoje. Eurípides se encontra com o próprio Cristo, e encontra o Cristo em prantos, chorando copiosamente. E ele então se dirige ao Senhor dizendo: mas Senhor, por que choras? Ou melhor, por quem choras? Pelos deserdados da terra? Por aqueles que passam fome, aqueles que estão doentes? E Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, eu choro por aqueles que ouvem a palavra e não fazem absolutamente nada. Aqueles que ouvem a palavra e continuam as mesmas pessoas. Aqueles que ouvem as palavras, a minha palavra da salvação, e não deixa que ela penetre no seu coração. São por essas pessoas que eu choro. Então, ouvir a palavra nos outorga, nos diploma, sem irmos à faculdade, nos diploma a sermos o hospedeiro da humanidade, daqueles que cruzam o nosso caminho. Mas nós não temos condições de ser o hospedeiro da humanidade toda, claro, mas nós temos condições de ser o hospedeiro da humanidade que começa na nossa casa, com a nossa filha, com o nosso filho, com aquela criatura que nos ajuda, a nossa colaboradora, que alguns chamam de empregadas, com a nossa companheira, esposa, com o nosso marido, com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, com os amigos que trabalham conosco no dia a dia, na casa de oração, e sobretudo com aqueles que cruzam o nosso caminho no comércio, na fila do banco. Sim, essa humanidade caída, não que todos estejam caídos, mas essa humanidade
é a humanidade a quem Jesus se referia, porque o amor é o que o amor faz. Ser gentil a alguém, estende a mão em solidariedade a outrem, faz a tua parte onde quer que esteja, perdoa e passa, ama e convive, porque nós precisamos entender que só é a nossa fé, a certeza da crença que abraçamos, que admiramos, que vai nos fazer com que a esperança jamais se perca da humanidade. Kardec disse com toda a propriedade: de que me adianta ser espírita e continuar hipócrita? De que adianta ser espírita e manter o patrimônio da inveja, do ciúme, da maledicência? De que adianta ser espírita e continuar falso? De que adianta ser espírita e impor o espiritismo aos outros, impor a mudança dos outros que nós sequer reconhecemos que precisamos fazê-la em nós? O verdadeiro espírita sabe a definição e luta por ela. É alguém que caiu 1000 vezes, mas se reergue todas elas. É alguém que tropeça, mas segue adiante. É alguém que magoa e pede perdão. É alguém que sabe das suas limitações, mas não as joga para debaixo do tapete, como aquela mulher imunda que, ao invés de tirar o tapete e varrer a sua casa, joga a poeira para debaixo. Que sejamos nobres, que sejamos nobres no sentido de sermos verdadeiros, mas é verdadeiros conosco mesmo, porque muita gente se diz verdadeira, mas se diz na verdade mal educadas. Pessoas que dizem: eu digo a verdade na cara. A verdade que se diz na cara é para magoar o outro, porque a verdade que importa é a nossa verdade, quem nós somos e o que precisamos efetivamente ser, e o que precisamos corrigir. Não adianta eu me emocionar com a mensagem de Francisco de Assis, quando na primeira oportunidade que eu tive, eu simplesmente me manter na posição de um espírita contemplativo. Sim, porque o que nós temos muito hoje são os espíritas contemplativos. Kardec classificou de 3 tipos de espíritas: os espíritas imperfeitos, que é aqueles que conhecem a palavra, conhecem, mas não fazem absolutamente nada, não mudam a sua vida em nada, e é exatamente por essas pessoas pelas quais Jesus chorava no encontro com Eurípides. Classificou os espíritas exaltados, que eram aqueles que acreditavam em tudo ou não acreditavam em nada. Aliás, o próprio Kardec disse que esse é o atestado de burrice: é acreditar em tudo ou não acreditar em nada. E os verdadeiros espíritas, que é aquela criatura que cai, tropeça, se levanta, é aquela criatura que está se esforçando todos os dias por ser melhor, que reconhece a sua própria animalidade e que pouco está se importando para o rótulo. Eu sou espírita. Sim, e o que vem depois? Porque ser espírita é uma questão de atitude, é uma questão de escolha, de identificação com a doutrina. Há muitos espíritas nas outras igrejas, há muitos espíritas nas igrejas evangélicas, na igreja católica, na Umbanda, há muitos espíritas na rua, nos hospitais, trabalhando nas profissões. Verdadeiros espíritas que estão lutando por seguir os passos de Jesus. E me recordo também
de uma passagem que o Divaldo conta lá no livro O Semeador de Estrelas. Aliás, quem conta é Sueli Caldas, que é a escritora. Que quando ele, ainda jovial, foi visitar a chamada Terra Santa, eis então que o guia turístico o levou para conhecer a hospedaria, onde o samaritano socorreu e colocou o homem doente. E o Divaldo dizendo: eu fiquei muito emocionado ao chegar na hospedaria que o samaritano socorreu o homem caído que Jesus narrou. E então eu comecei a olhar o ambiente, a fotografar mentalmente para contar nas palestras como era a hospedaria. E ele me mostrou a cama onde o doente foi socorrido e os objetos que foram utilizados na época. E aí Joana de Ângeles, no auge da sua empolgação emocional, Joana se aproximou dele e disse assim: é bastante compreensível o tamanho da sua estupidez. E ele disse que fez de conta que não estava ouvindo. E ela disse: meu filho, a história não aconteceu, a história é uma parábola. Vá ao dicionário, que é o pai dos burros. Na época não tinha Google. Vá nos pais dos burros e veja qual é o significado de parábola. Parábola são histórias criadas com um fundo moral para ensinar. E aí o Divaldo perdeu toda aquela emoção de ter estado na hospedaria que nunca existiu. Porque nós estamos muitas vezes na nossa vida, estamos muito preocupados mais com a forma do que com o fundo. Estamos muito mais preocupados com a moldura do produto do que com o sentido, a profundidade, o seu real objetivo. Joshua Bell é considerado o maior violinista da nossa atualidade. É um jovem muito bonito fisicamente, por sinal. Toca divinamente. Há algum tempo ele fez uma apresentação em Nova York, que o ingresso mais barato custou cerca de 2 ou 3 mil dólares. O teatro estava completamente lotado. Os jornais todos mostraram o tamanho do espetáculo que ele conseguiu fazer. As pessoas saíram embevecidas com as peças angelicais que ele tocava. No outro dia, numa estação do metrô, um rapaz estava tocando as mesmas peças da noite anterior. Ninguém parou para escutar. Todos estavam apressados. Um ia fazer uma coisa, outro ia fazer outra. Uma moça ou outra parava, escutava, sorria, aplaudia e seguia adiante. E ele tocou o mesmo tempo de música que foi tocada na noite anterior, em pleno saguão do metrô. Ninguém parou para lhe dar uma única moeda. O rapaz era o mesmo Joshua Bell. O violino que ele tocava foi o mesmo Stradivarius que ele tocou na noite anterior. E ele não cometeu nenhum erro e tocou todas as peças que ele havia tocado. Mas por que as pessoas não pararam para ouvir, se era de graça? Porque as pessoas não estavam interessadas nas peças. Estavam interessadas em dizer nas redes sociais: olha, eu fui ao show do Joshua Bell. Ainda que não dissesse o valor do ingresso, mas a outra pessoa sabia que o ingresso era muito caro. As pessoas querem a moldura, a fantasia do produto.
elas não querem, no fundo, elas não querem o produto em si. E quando se quer o produto em si, ainda vem aqueles dizem assim: ah, mas isso aí tem sempre algum defeito. E me recordo agora também de uma história de um grande maestro americano que tentava tocar uma das peças mais difíceis já escritas para piano e orquestra, e ele não conseguia. Como ele era uma pessoa profundamente dedicada a fazer, a alcançar a perfeição dentro das suas limitações, naturalmente, ele, enquanto não alcançasse, ele não apresentaria. E eis então que depois de 6 meses ensaiando exaustivamente com a sua orquestra, ensaiando 8 horas por dia, 5 dias por semana, depois de 6 meses ele decidiu fazer a apresentação. Então, quando ele começa a apresentação, ele está embevecido, porque estava realizando um sonho musical, o seu sonho profissional. Ele estava em êxtase. E quando ouviu o último acorde, a última nota, e as palmas se levantaram, e ele não havia cometido um único erro, no seu íntimo ele disse assim: graças a Deus, eu consegui, ou melhor, nós conseguimos. E normalmente ele exaltou o esforço da sua orquestra, agradeceu ao público, e as pessoas depois começaram a fazer filas para cumprimentá-lo diretamente. Aí uma senhora aproximou-se dele e disse assim: mas maestro, que maravilha de apresentação, o senhor foi esplêndido, pena que eu não acho a menor graça nessa música. E o maestro olhou para ela do alto da sua plenitude e disse: mas a sua opinião não muda absolutamente nada. A sua opinião não tem a menor importância para o que aconteceu aqui esta noite. Ele disse a ela de forma educada: você não veio em busca da peça, você veio em busca da moldura, da embalagem, do presente. Há quem diga que um péssimo presente pode se transformar num grande presente dependendo da embalagem, e um bom presente pode se transformar num péssimo presente também de acordo com a embalagem. Na verdade é uma questão de equilíbrio, mas nem tanto, nem tão pouco. Não dá um presente de forma tão desleixada, mas também não dá tanta importância ao papel, que ele seja ser mais caro do que o próprio presente, porque na verdade o que importa é a atitude do presentear. Por isso, meus irmãos, meus amigos espirituais todos, que aqui se encontram, aliás, eu nunca vi essa casa tão cheia, com a graça do Senhor. A oração que Deus nos ensinou é trabalho. Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus com o trabalho digno, o trabalho honesto. E Ismael, que é o nosso anjo, vamos dizer assim, aquele a quem devemos profundo respeito, admiração, e fazemos muitas solicitações diretamente a Ele. Nós gostaríamos de agradecer a todos que se esforçaram para que esta singela reunião pudesse acontecer. Ismael, que preside o processo de evangelização do Brasil, e por evangelização entenda-se todas as religiões, todos os evangelhos do lar, todas as preces pronunciadas. Ismael, aquele que, ao receber das mãos do Senhor
essa tarefa, nos reuniu a todos e nos acolheu como irmão superior, mais próximo de nós. E quando ele fez a sua prece de agradecimento, ele pede a Jesus que escute as nossas preces por todos os que sofrem. Ele de joelhos diante da figura excelsa do Rabi da Galileia, com os olhos marejados, de braços abertos, ele se dirige ao Senhor e diz: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos teus sublimes sacrifícios, pelos teus martírios na cruz, dá aos que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia para com os nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela farol das imortais falanges, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alaxa os nossos caminhos de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu santo evangelho possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do rei. Bendita estrela farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira, pelos nossos irmãos que desencarnaram agora recentemente, de forma coletiva, pelos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram em tratamento espiritual, pelos nossos parentes desencarnados, pelos nossos colegas de trabalho, pelas famílias todas que nos escutam e os seus vizinhos, por toda a nossa população, pela população carcerária, por aqueles que estão aprisionados nos leitos de dor. Recebe a nossa súplica, Senhor, por todos nós, por toda a humanidade. Que assim seja. Boa noite.